Ok. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Estão me ouvindo bem? O áudio está chegando bem aí? Me deem aí um feedback quanto ao áudio, imagem bem. Ótimo. Deixa eu só configurarmos aqui. Muito bem. Vamos um minutinho aqui. Pessoal, hoje eu vou conversar com uma pessoa que tem sido muito importante nesse nosso movimento de transição para esse novo cenário. Deixa eu ver se ele já está aqui. Ok, já está aqui, está com Start oficial, maravilha. Deixa eu entrar aqui, já vou... Vamos lá. Vamos ver se ele aceita aí. Oi, oi. Fala, Pedro. Fala, Vicente. Tudo bom? Você tá bem, cara? Tô ótimo. Que prazer estar contigo aqui. Pô, igualmente, cara. Primeiro, brigadão você ter aceitado o convite aí pra gente bater esse papo, né? Sobre um monte de coisa que está acontecendo e eu acho que a gente vai ter muita coisa para dividir com o pessoal aí. Vai ser ótimo. Agradeço o convite. Sou admirador do trabalho de vocês. Produto nacional, com a força nacional, competindo é isso aí. o mundo inteiro. É isso aí. Então, é isso aí, Pedro. Vai ser bom fazer esse bate-papo aqui. Prazer estar contigo. Cara, eu começo assim, Pedro, só para te colocar aqui como é que a gente faz a nossa live. Eu começo apresentando um pouco o convidado, que é você é muito conhecido, mas eu tenho que seguir aqui o protocolo. Você é formado em administração de empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Pedro. Que ano você formou? Formei em 2013, eu acho, 2002, 2003. Pós-graduado em Varejo e Serviços pela Universidade de São Paulo, pela Singularity University, foi sócio da XP Investimento por 10 anos, comandou a área comercial e foi CEO do Infomoney. O Infomoney você fundou também? Você participou da fundação do Infomoney? Não. Quem fundou o Infomoney foi fundado em 2000, se eu não me engano. Ele era de um cara chamado Alessandro, um cara super bacana, e ele era um site muito focado em trade, em cara que queria operar ações, um negócio mais pesado assim de ações, não era mais investimentos. E a XP comprou o Infomoney em 2011. 2011, eu acho que foi 2012. E aí a gente teve um sócio chamado Bruno De Paoli, que foi o cara que transformou o Infomoney num lugar que falava de produtos financeiros, mais negócio de economia e negócios. E aí você encaixou dentro do cenário que a XP estava desenvolvendo naquela época. Na verdade, daí, só que ainda ficou um posicionamento mais legal, mas o modelo de negócio não era bacana. E aí eu fui o sócio designado para ver como é que a gente poderia entrar no mundo online, e o Infomoney foi meio que a porta disso. Cara, você está desde 2016 na Start. E aí eu fiquei 3 anos nessa função, depois aí eu entrei na Start, fui morar no Vale do Silício, voltei e comecei a participar da Start, que tinha sido fundada pelo João e o Júnior em parceria com o Infomoney. Então eu conheci eles tinham a ideia de criar uma plataforma e eles tinham a forma de construir, mas não tinham o fluxo. E o Infomoney tinha o fluxo. E aí a gente fez uma parceria, onde o Infomoney dava o fluxo, eles mandavam a plataforma e a gente dividia a receita. E já é a visão de parceria, né? Quer dizer, você já está encontrando vamos dizer assim, os ganhos nas parcerias, né? Hoje tem o nome de Corporate Venture, isso na época era só uma parceria. Exatamente. Era parceria, era risco, era amizade, era papo, era só na boca, né? É isso. Pedro, cara, a Start de 2016 para cá tem uma história gigante. Vocês hoje estão com escritório em São Paulo, claro, no Vale, Xangai e Pequim. Você também é investidor em 4 fintechs. Eu estou lendo aqui o histórico para registrar, tá?
a Warren, a Vortex, Fitbank e o Monkey. Monkey eu não conhecia. E a tênis, e os tênis Yuka também eu conheço bastante. Você também é membro do conselho da Associação Brasileira de Fintech e da Junior Achievement. O que é o Monkey? O Monkey? A Monkey é uma plataforma de crédito. O que ele faz? Eventualmente tem uma empresa grande, uma Fiat, por exemplo, ela tem uma cadeia de fornecedores. E aí, eventualmente, a Fiat paga para esses caras, ela paga em 7 dias, e esse fornecedor ele vai no banco e antecipa esse valor. Só que ele antecipa com o risco dele. E o que a Monkey montou é uma plataforma que ela pluga no contas a pagar da Fiat, por exemplo, usei um nome aleatório aqui, né? Mas de uma empresa grande. E aí, quando a Monkey pega esse título e fala assim, ó, a Fiat tem uma dívida contra uma empresa que vai pagar em 60 dias. O fundo X, tu quer comprar esse título? E aí, normalmente, esse título, quando é descontado contra o risco Fiat, é muito mais barato do que... Claro. Você tem o aval do grande operador. E aí, derruba drasticamente o custo de antecipação. É excepcional essa empresa. Você sabe que tem muita gente fazendo isso agora. Você vai ter uma oportunidade grande aí, viu, cara? Tem muita gente fazendo isso, porque você pega grandes cadeias, por exemplo. Vou te dar um exemplo que eu tenho um amigo que eu sei que está fazendo isso. De supermercado, por exemplo, grandes redes, ele precisa fomentar o pequeno fornecedor dele, né? É muito adequado isso aí. Show de bola, você é fera. É muito bacana. A Monkey agora explodiu o volume, porque realmente todo mundo começou, né? O crédito secou, todo mundo começou. Enfim, esse cenário da saúde ruim da Covid gera algumas oportunidades. E eles, nesse assunto, eles foram super bem. Alguém perguntou, a Monkey é uma fintech. É uma fintech, né? Cara, olha só, a gente fez uma reunião para que todos entendam o porquê dessa live com o Pedro, pelo seguinte, eu faço parte, quer dizer, eu sou fã e tenho muita proximidade com o Startse há pelo menos uns 3 anos, com certeza. Quando eu fui para o Vale a primeira vez com você, de lá para cá, muita gente do nosso grupo tem participado, muitos executivos, e a gente tem um programa que, aliás, recomendo a todo mundo, que é o Mastermind, né? Que é um programa que a Startse desenvolveu com os caras que são mais, vamos dizer assim, mais próximos e que estavam dispostos a comprar um projeto maior, né? E eu sou um desses caras, tem mais aí... Mais inquietos. Mais inquietos, caras que querem falar com quem tomou canelada. Sabe que eu digo isso para todo mundo, Pedro? Olha, eu digo que as pessoas têm que falar, cara, você é recepcionista, fala com o recepcionista, você é executivo, troca ideia, porque o que você sofreu, eu sofri... E o nosso papo, a gente tem uma parte do Mastermind, que é esse encontro, e a gente fez isso acho que uns 15 dias atrás, né, Pedro? A gente bateu um papo nós dois, e foi um papo super legal, e a gente, falamos das dores que a gente vinha passando, é um momento de muita superação, de muita dor, e eu falei, Pedro, cara, me ocorreu aqui um negócio, vamos dividir isso com quem quiser assistir, né? Mas vamos, acima de tudo, registrar isso, gravar, né? Porque eu estou criando um acervo, depois eu vou... Minhas redes sociais são pequenas ainda, porque eu estou me descobrindo isso agora, mas no nosso grupo a gente tem mais de 500 mil clientes, então a gente vai depois fazer um documentário. E aí, cara, já entrando aqui na nossa conversa, eu começo com algo que a gente falou, a gente teve junto pessoalmente. Eu fiz um roteirinho aqui, porque eu quero abordar, cara, tem tanta pergunta aqui que veio, eu não sabia que você era conhecido desse tanto, quando eu coloquei no meu Insta aqui a falar com você, grupo de amigos, foi, cara, campeão. Então, assim, ó, a gente se encontrou, acho que a última vez, dia 7 ou dia 8 de fevereiro, não foi? Ficamos no hotel em São Paulo 2 dias, com o grupo todo lá do Mastermind, em São Paulo. Cara, o que aconteceu de lá para cá? A gente estava falando em negócio, estava falando em futuro, em se reinventar. Aí a gente, de repente, acontece isso. Aí a primeira pergunta que eu faço para você é o seguinte: tudo aquilo que a gente estava falando não vale mais ou agora vale mais do que nunca? A primeira provocação é essa. Na verdade, tem duas coisas, né? Eu acho que todos aqueles planos, seguramente eles foram fora e a gente teve. Mas o que não mudou, Vicente, que eu acho que é a grande coisa que a gente tem que aprender agora e tentar até evoluir muito nisso, é que o mundo já vinha imprevisível, ele já estava muito difícil prever as coisas. Esse evento da Covid, ele só escancarou este problema. E eu vejo muita gente agora, Vicente, dizendo assim, cara,
como é que vai ser, qual é o novo normal, o que a gente vai ter que... O dólar vai para quanto, o consumidor vai ser... Como é que... E na boa, não tem mais como prever nada. Qualquer cara que está prevendo, está chutando. Então, o que a gente tem que fazer? Eu acho que o que é a nossa grande lição, e eu acho que nisso a Startse conseguiu evoluir muito bem, tem bastante gente também. A gente tem que se preparar para a inconstância. A gente tem que se preparar para a imprevisibilidade. A gente tem que se preparar para o que está acontecendo, como é que eu reajo nisso agora, nesse momento, como é que eu tento fazer a melhor coisa a partir disso que está na minha frente. Eu acho até a gente pode ter aqueles jogadores, eu vou chamar jogadores de propósito, assim, cara, eu acho que o comportamento do consumidor vai ser assim, vai ser assim, vai ser assado, tá naquela direção, e se aquilo acontecer, eu vou explodir. Pode ser que dê certo. Deu uma falhada aí. O empreendedor não é jogador. O empreendedor é o cara que quer trabalhar na melhor hipótese, na melhor oportunidade, naquilo que está na nossa frente. Então, me parece que, já que eu não tenho como prever, eu vou me preparar para jogar no imprevisível. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz com os nossos times? Por aí. Não, isso aí que você está dizendo é exatamente o que eu queria ouvir do que você terminou vivendo, porque assim, a Startse vocês estavam dividindo com um monte de empreendedor, ali no nosso grupo não tem ninguém começando, né? Ali tem fundadores de empresas, presidentes, você está lá falando para os caras, olha, o caminho é esse, a minha experiência foi essa e tal, e de repente a Startse estava num voo de cruzeiro, acho que vocês cresceram 10 vezes, 15 vezes em 4 anos, ou sei lá quantas vezes foram. A rampagem. A gente cresceu 25 vezes. Olha aí que loucura, cara. 25 vezes nos 4 anos. Uma rampagem brutal, né? Preparando para fazer rodadas, para dar mais um salto. A gente cresceu e a gente fez em fevereiro o melhor mês da história da Startse, mês de carnaval. Então, ia ser lindo. A primeira semana foi linda. A gente estava projetando que ela ia superar fevereiro. Então, sabe aquele barco, Vicente, que tá pegando aquele vento lá atrás, tá com as velas abertas, preparado para... Era assim que a gente tava. E daqui a pouco vira o vento, parou, secou. Foi há 2 dias. Você sabe que o meu exemplo que eu te dei naquele dia, que como eu sou piloto, eu gosto de aviação, eu disse que a gente tava um A380 na cabeceira da pista, 100 mil galões de querosene nas asas e arrancaram a asa. Parou. Pedro, conta pra gente o que você fez na Startse, cara, porque vocês renasceram dali a 15 dias, cara. Eu acho que o case de vocês, mais uma vez, é excepcional. Conta aí pra gente o que você fez na Startse. Então, na verdade, o que tem na Startse é que não tem um cara que faz, tem uma turma. Isso não é conversa mole, assim. Nós temos 30 sócios, gente, 30 sócios. Então, de 60 pessoas, a metade são sócios. Cara, quando tu chega para um cara que é dono do negócio, fala assim, meu, teu negócio complicou, esse cara fala assim, meu, eu dediquei os últimos anos para isso aqui, eu não vou ficar na praia nem a paulada, eu vou dar um jeito de fazer acontecer. Então, o que aconteceu é que a gente dividiu basicamente a empresa em três diretrizes. A primeira era como é que eu protejo o recurso, que é caixa, agente, ativo, como é que eu protejo isso. E o nosso time arrebentou nesse negócio. O segundo foi como é que eu me conecto e me aproximo dos clientes neste momento, como é que eu entendo o que eles estão precisando, como é que eu entendo o que tem valor para eles nesse momento, como é que a gente tinha, eu vou te chutar aqui que eu tinha 5, 6 mil itens para entregar de coisas que eu já tinha vendido e que eu tinha entregado para os caras. Então, como é que eu vejo, como é que eu transformo, como é que eu entrego de uma outra maneira? E a terceira foi, com base no que a gente aprender no contato com os clientes, o que a gente pode criar de coisas novas aqui, como é que a gente pode se reinventar. E a gente lançou um produto chamado Restartse, que é um produto de educação. A gente falou, não vamos abrir nenhum, vamos criar um novo curso. Porque o momento exige uma nova habilidade, uma nova... Porque vocês, Pedro, vocês tiveram um fator agravante, porque não só houve a parada como todo mundo, mas o negócio de vocês, que era baseado em viagens, cursos fora, e vocês tinham, dali a uma semana, eu acho que era um Construtec, com 2, 3 mil pessoas, vocês tinham mega conferências, né? Então vocês tiveram que, além de parar, refazer tudo. Então, nós sempre tivemos uma atuação digital importante, e a venda, uma boa parte ela é digital. A entrega, ela sempre foi muito física. Então, a entrega se dá nas imersões internacionais, para o Vale, China, Israel e Portugal, se dá nas conferências, que são essas grandes conferências de Construtec, EdTech, HealthTech, Lotec, enfim, são 19 no ano.
e nas aulas, nos cursos, né? E os cursos são cursos de 20 a 100 pessoas que duram de 1 a 5 dias. Tudo isso parou, não tinha como entregar. Então, parou. Ninguém Pois nada é, disso era pois é. possível. E a gente tinha um pouco da 3, 4% da receita de produtos digitais. Então a gente teve que reinventar toda essa estrutura e digitalizou vários dos produtos e criou os produtos digitais. Mas a gente lançou um produto gratuito chamado Restart, que justamente era assim, cara, não, todo mundo começou a abrir curso, começou a fazer. Tinha uma hora ali, se a gente vai lembrar, que estava difícil vender, assim, o approach de venda era quase mal visto. Eu falei, cara, então nós vamos ter que fazer alguma coisa, que vamos entregar os cursos, nós vamos entregar um curso gravado que ele vai falar de como é que era o mundo antes. Vamos criar um curso agora. E aí a gente pegou os nossos professores do Vale, da China, Israel e aqui do Brasil, e os caras mais bacanas fazendo coisas incríveis, e colocou eles de professores. Cara, tem mais de 100 mil pessoas inscritas, é um troço sensacional. Quer dizer, e aí começamos um case a entregar conteúdo. Pedro, é um case que com certeza a Startse não volta a ser o que era naquele modelo. Vocês vão achar um novo modelo que vai contemplar talvez aquilo, não se sabe quando, mas o que me parece, cara, é que algumas coisas não tem como voltar mais, né? Eu acho que a gente tem que... O mundo hoje eu acho que é doer, tá, Vicente? Eu acho que sempre não é nenhum nem outro. Pô, eu sou... A gente conversou com alguns investidores no ano passado, os caras, o modelo da Start chama atenção por ser de educação, lifelong learning, etc. Ser rentável, as empresas hoje ou elas crescem muito, são rentáveis, a gente conseguiu crescimento com rentabilidade. Então, e os caras falam, mas você tem que ser digital. Eu falei, cara, não tem que ser digital, tem que ser como o meu cliente quer. Se o meu cliente quer o presencial, eu vou presencial. Se ele quer o digital, tem que ser digital. E a gente tem que ter a capacidade de entregar para o cliente né, do jeito que ele deseja. Então, eu acho que tem, seguramente, pô, agora a gente está fazendo aqui um bate-papo que para alguns podem ter algum aprendizado aqui, como se fosse uma educação aqui, vamos supor, Sim, claro, que a gente claro. está fazendo um produto de educação. Esse cara está aqui, está adorando, porque está em casa tranquilo, jantando com a família ali, mas está ouvindo um conteúdo que ele acha interessante. Mas amanhã ele quer fazer uma imersão nos Estados Unidos, porque ele quer ver em loco, ele quer tocar, ele quer sentir, ele quer... Opa! Então ele quer... Tem outras horas que ele quer interagir numa conferência, porque ele quer... Uma coisa não exclui a outra, né? Complementam-se. Altamente. Então, se tu pegar hoje o varejo, se tu pegar a educação, se tu pegar o mercado financeiro, toda vez que tu cruza o digital com o presencial, tu potencializa. Ele não canibaliza, ele potencializa. Porque o cliente hoje ele quer se atender da forma que ele quer, não da forma que tu quer. Então, é isso aí. Tem que pegar para o cara da forma que ele está precisando. Então, acho que o que eu acho que o Covid acelerou foi essa. Eu acho que uma coisa, as pessoas se forçaram a experimentar outras coisas. Então, aquele preconceito, não, cara, eu jamais vou fazer um curso online, as pessoas tiveram que experimentar. Não tem outro jeito. E viram que dá resultado, que é bom, né? E, pô, às vezes tu não tem que deslocar, pegar uma passagem, pegar um hotel. Tu assiste, pô, óbvio que tu perde alguma coisa, mas tu ganha outras. Então, no saldo funcionou. Às vezes tu vai querer ir e às vezes tu vai querer fazer em casa. Então, pô, home office, não sei qual é a tua cabeça de home office. Eu era totalmente contra. Eu também. Hoje eu acho que, pô, 100% home office, eu não sei. Dias por semana, esse eu já... A gente discutiu na turma da Stars ali, esse já foi, entendeu? Cara, Pedro, olha só, o nosso negócio, traçando um paralelo, tem uma parte que não tem como ser home office, mas toda a parte de back office, ou seja, o que é escritório, parte comercial, cara, é irreversível, não volta mesmo, tá? A gente já reduziu muito e não vai voltar. E outra coisa interessante é o seguinte, nesse momento que você está falando aí, a gente está ouvindo falar muito de um troço chamado resiliência, né? Resiliência, a empresa tem que ser resiliente. Depois que a gente falou, estava me lembrando de um troço que é o seguinte, tem um autor, na verdade, ele é um psiquiatra e é um psicólogo, é um judeu descendente polonês e tal, teve um trauma muito grande, como todos aqueles judeus que tiveram, né, o holocausto nas suas vidas, mas esse cara formou-se na Universidade de Paris e ele escreve sobre resiliência, é interessante. Ele tem 2 livros muito interessantes, um chamado Resiliência e outro chamado Patinho Feio. Fala sobre trauma de infância, que foi o que ele viveu, né? Mas o que eu estou falando é o seguinte, traçando um paralelo para a gente, esse cara faz uma descrição, e eu vou dizer por que eu estou falando isso, ele faz uma descrição que é o seguinte, a resiliência é você sofrer uma dor muito grande e voltar, se recompor ao que era. Isso nas pessoas, né? Então, por exemplo, se tem algum desafio e você vence esse desafio sem sofrer a dor, você é só forte.
onde eu quero chegar. Você é só forte. Você precisa ter sofrido a dor para você poder se recuperar dela. Então, eu tô trazendo isso aqui pelo seguinte, naquele nosso papo, você falou um negócio, eu falando, pô, que loucura que a gente está vivendo, essa loucura toda. Você falou assim, Vicente, eu acho que quem está com caixa cheia de grana está pior do que nós. Porque nós somos obrigados a se reinventar e tal. Você lembra disso? Você falou para mim, Vicente, cara, do jeito que você está falando, que vocês estão fazendo, que nós estamos fazendo, que todo pequeno empreendedor, todo médio, todo grande, que não tem sobra de caixa, o cara é obrigado, bicho, a se superar, que aí é a história da resiliência. Né? O cara é obrigado a ir além para não só voltar ao que estava, mas como fazer melhor. A pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, cara, e como é essa resiliência na empresa? O que tu acha que são as características principais que o cara tem que fazer? Nós falamos disso, mas eu queria que tu dividisse a tua experiência com vocês, aí, o time da Startse, que é fera, viveu isso. Porque assim, nós sentimos, todos nós, né? Os caras que estavam com milhões de dólares aí guardados não sentiram isso. Então, esse cara passou, provavelmente não vai ter essa dor. O que é a resiliência para você nesse momento da empresa, Pedro? Então, cara, eu acho assim, a gente tomou uma pancada feia, assim, nessas primeiras 2 semanas ali foram realmente bem... aquelas tu fica com medo de perder o negócio, de ficar, Quando... o que eu acho que foi... Uma coisa que eu vi, assim, cara, quando a gente chamou os caras, mesmo assim, foi uma segunda-feira que a gente chamou as pessoas, acho que no domingo começou a estourar, que, cara, tem que todo mundo ir para casa, porque quanto antes segurar, menos impacto vai ter. Cara, quando entrou aqueles 30 caras, entrou 60 caras na sala, mas tinha uns 30 com sangue no olho de fazer o negócio dar certo, cara. Tem uma frase que disseram o seguinte, não importa a guerra que tu vai lutar, importa quem tá contigo na trincheira. E quando tu olhou aqueles 30 caras, e os 30 caras disseram, meu, tu vai fazer o que tiver que fazer para passar por isso, cara, tu fica muito corajoso. Tu fica com muita coragem. E uma aí, puta responsabilidade também, né, Pedro? Uma puta... mas é uma responsabilidade coletiva, cara, porque assim, não tá em cima... O modelo que a gente tem... óbvio que tem que ter os líderes, os caras que... Mas não tá em cima... cada um lutando. A diferença, Vicente, assim, o cara que paga 12 salários mais um 13º e ele chama os caras para guerra, aqueles caras vão lutar a guerra dele. Quando eu chamo 30 sócios para uma guerra, a gente vai lutar a nossa guerra. Então, a força que eles caras lutam... Então, o modelo de gestão hoje tem que ter alinhamento para ter autonomia. Tem que ter autonomia, mas autonomia sem alinhamento não funciona. Então, esse tipo de coisa pega muito, mas eu estou tentando pensar a sua resposta, cara. O que grudou? Cara, a gente tem que estar muito perto do cliente. Eu acho que essa foi uma coisa que ficou muito forte. E a gente tem que tentar. A gente testa muito, e testa muito rápido. A gente tem o desafio de escalar, porque o que uma startup tem? Capacidade de testar e se ajustar rápido. O que uma empresa tem constituída? Uma capacidade de escalar as coisas. O que uma empresa de sucesso tem? As duas coisas. A Startse, eu acho que a gente é muito bom no teste, a gente ainda tem que amadurecer muito na escala. Mas no teste, cara, e aí nessa hora, conectado com o cliente, testando muita coisa, tu encontra o caminho. E aí, obviamente, o desafio é conseguir escalar esse negócio. Então, eu acho que nós ficamos muito por aí, cara. Assim, pegando um link nisso aí que você está falando, quer dizer, você no livro lá, no Empreendedores, que você escreveu junto com o Glitz e com o Maisonave, não é isso? Exato. Pois é, naquele livro, vocês já preconizavam as experiências que vocês tinham, quer dizer, eu recebi de vocês assinado e tal, li, dei para muita gente de presente, aliás, dei todos os livros que vocês produziram, eu dei para muita gente de presente, eu sou um puta fã do modelo que vocês desenvolveram, mas vocês diziam lá o seguinte, que o cara tem que estar pronto para o imponderável, né? No conceito do livro. Olha que coisa. Né? Quer dizer, a gente sofre, o empreendedor sofre, todo mundo sofre, né? Mas o empreendedor ele já sofre por natureza. Eu acho que se tem algo, Pedro, que habita o nosso dia a dia, é saber que tu nunca vai estar preparado, porque vai acontecer coisa que tu não está esperando. Quer dizer, não falamos nem de Covid, né? E uma dessas características que vocês trouxeram para o mundo, vamos dizer assim, para o mundo geral, vocês tiraram do conceito do mercado financeiro e trouxeram a questão do partnership, que você é um cara que defende isso muito bem dentro da Startse, e que eu fiz isso, cara. O meu crescimento foi baseado num partnership no olho, no sangue, sabe? Vamos lá, vamos ser sócios, vamos junto e tal. E nós somos um grupo também de 30
De 30, é muito sócio, muito parceiro, entendeu? E assim, eu acredito nisso. O exemplo que eu dou sempre quando eu vou explicar para alguém o que é o modelo partnership que vocês defendem, eu diz, cara, imagina um restaurante que todos os garçons são donos. Imagina o puta atendimento que tu vai ter vendendo bem porque o cara quer de volta. Explica resumidamente que, bicho, o tempo aqui é curto. Porque eu acho que é importante esse registro aqui para a gente ter para o futuro o que é o modelo partnership em resumo. Então, a melhor coisa que a gente pode ter é um cara super alinhado conosco, né? Então, no limite, um sócio é muito bom. Mas por que as pessoas têm trauma? Porque elas criam sociedades que não são feitas para serem terminadas. Então, todo mundo passa a ter um problema, um trauma na família, pessoal, de um amigo, de um vizinho, de um primo, uma história que dois irmãos brigaram, pai com filho brigou, amigo com amigo brigou, porque eles começam uma sociedade sem combinar como é que a sociedade vai ser desfeita. E não tem como, Vicente. Pega duas pessoas, eu e tu, pô, a gente se gosta aqui, bate papo bom, fluido, a gente tem habilidades complementares, a gente quer começar a fazer um negócio, a gente começa. Quando a gente começa, a gente está se dando bem ali, vai daqui que eu vou daqui. Na medida que as coisas evoluem, três coisas mudam, ou tendem a mudar com muita posição. A gente passa a sonhar coisas diferentes. Tu passa a sonhar numa empresa de varejo e eu de atacado, por exemplo. A nossa intensidade na empresa muda. Tu continua querendo trabalhar muito e eu resolvo que eu quero virar um budista e curtir mais a vida. Perfeito. Então, a tua dedicação passa a ser diferente da minha. Ou o alinhamento começa a se perder, né? O alinhamento inicial começa a se perder. E a última é que, à medida que a empresa evolui, as nossas habilidades necessárias para trocar essa empresa também evoluem. E é pouco provável que a gente consiga ser muito bom igualmente numa empresa pequena e grande. Porque eu posso ser um cara muito bom na pequena e tu também, mas na grande tu é muito bom e eu sou muito ruim. Então, as habilidades, os alinhamentos, os sonhos, eles vão mudando. E se tem uma relação que não se ajusta à medida que essa intensidade muda, ela começa a gerar pressão até uma hora que ela quebra. É o bambu, né? Quebra a palha que ela... Então, o que uma sociedade tem que ser? Ela tem que ser viva. Na medida que os nossos interesses, a nossa dedicação, a nossa habilidade muda, a gente tem que ter uma condição de ajustar essas sociedades. Porque se isso não acontece e tu começa a dedicar para outras coisas e eu estou aqui no dia a dia, eu falo assim, pô, mas eu trabalho tanto quanto o Vicente, mas a gente divide a metade do resultado, não faz sentido. E não eu faz começo a ficar sentido. irritado. Aí ou eu brigo contigo, ou eu falo assim, quer saber, então, vou largar esse negócio e vou fazer outra coisa. Vou fazer que nem o Vicente. Em ambos os casos, a empresa morre. Então, as sociedades elas têm que ser fluídas. Elas têm que ser ajustadas. À medida que a gente se entrega coisas diferentes, a gente tem que ser ajustado. Se tem gente entrando melhor do que a gente, esse cara tem que entrar para assumir isso. Porque o que vale na partnership é o valor da ação e não o percentual que nós temos no nosso negócio. Assim, as pessoas se preocupam. Não, eu tenho tantos por cento. Quero azar quantos por cento tu tem. Eu tenho 100% na empresa de R$1.000. Eu quero ter 0,1 da Petrobras, entendeu? É isso aí. É muito melhor. Então, mas a gente se prende na coisa errada, na vaidade. Mas, Pedro, e aí você está colocando uma coisa que eu tenho isso como, talvez, a forma de se fazer empresas enquanto máquinas mesmo de crescimento, que vocês realizaram isso, e acho que na hora da maior disruptura, que é a disruptura de você desaprender o que você tinha feito, ela também faz junto, porque os 30 caras entraram na tua sala e falaram, Pedro, nós estamos aqui, cara. Nós estamos aqui e assim, dá uma força muito grande pra gente. Eu tenho isso, porque engana-se quem acha que alguém faz alguma coisa sozinho, cara. Esquece. Nunca. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Até para dividir a dor é melhor, né? O cara te dá um apoio. E você falou um outro negócio que é o seguinte. Eu tô correndo aqui, cara, porque não tem uma hora e a gente tem um mundo de assunto e eu quero explorar um pouquinho, porque acho que, como eu falei no começo, cara, dividir isso com alguém que está preocupado, que está sofrendo, ou que acha que, a vida do Pedro é legal, a vida do Vicente é legal, não sabe o tanto que a gente fala, chora junto. A gente falou que a gente se emocionou pra caralho, né? Mas a gente falou, porra, isso é maravilhoso. Você falou pra gente, a gente começou naquele dia, que 3 coisas eram muito importantes, você repetiu ela aqui, já entrando no papo de retomada, tá, Pedro? Uma era a questão da transparência total. No mundo de hoje, digital, não dá para você entregar pela metade. Não dá para você achar que tem pegadinha do malandro. Não dá para você fazer a coisa sem ser profundamente dedicado. A outra que a gente falou, que você repetiu aqui agora muito bem, é a questão do foco do cliente.
foco no cliente 100%. Você tem que ir lá para o cara e falar o que ele está precisando. E a terceira, a questão de que a gente tem que ir para a trincheira, né? O líder tem que ir para a trincheira. Não tem jeito. Essa foi uma expressão que a gente tem usado muito. E assim, cara, eu, por exemplo, eu estou aqui. Você lembra que a gente se encontrou a última vez? Eu falei, cara, eu não estou em rede social, e já estou aqui. É ir para frente, cara. E aí, quando você vai para rede social, você toma pancada, o cara entra lá no teu direct e te pergunta. E isso é bom, por quê? Porque junta com ouvir o teu cliente, não é isso? Junta com saber o que está acontecendo de verdade. Então, a gente está nisso. Cara, Pedro, fala para mim, na tua experiência, se tu tivesse que destacar isso, a partnership, tu acha que algo pode... Dá para ter sucesso sem um pé desse, a gente tem que levar todos eles juntos, que esse é o desafio. É que, na verdade, uma coisa está muito conectada à outra. Na verdade, o que acontece é que o cliente hoje passou a ser o cara todo poderoso, porque ele tem muita alternativa, tem muito canal. E a única forma de eu conseguir atender esse cliente na velocidade que ele quer, com as demandas que ele tem, é ter uma capacidade de reação muito rápida, coisas muito rápidas à medida do que ele quer. Dar autonomia para um time reagir, se não tiver um alinhamento proporcional. Então é quase uma coisa matemática. Preciso desse cara tomando decisão para mim. Como eu tomo? Mas para ele tomar como eu tomo, ele tem que estar no mesmo contexto que eu. Ele tem que estar alinhado e é o máximo do alinhamento. Então, para mim, as coisas estão interligadas. O que não dá... Eu fui... Tem uma consultoria grande que fez esses dias um bate-papo ali com 4 caras. Eu fui um dos 4. E aí cada um tem que falar sobre o momento, o que as empresas deveriam fazer para serem eficientes agora. E eu fui o 4º a falar. Cara, o primeiro tinha 25 slides. No primeiro slide tinha tanta coisa que eu já fiquei ali no caminho. Não consigo nem aprender mais. Esse primeiro tinha mais 23. Tô ferrado. E tinha mais 3. Um pouquinho. Pedro. Do que o cara falou que eu deveria saber para ser eficiente. Pedro, falhou. Então, Falhou um pouquinho, fala de novo. O primeiro cara pôs 2, já tinha um monte de coisa nos primeiros slides. Não, o primeiro tinha 24 slides, no primeiro já tinha tanta coisa que eu já boiei ali. E aí eu tinha mais 2 caras para falar e que falaram mais um monte de coisa. Cara, eu não tenho capacidade nem de pegar 10% do que os caras falaram que eu tinha que ter para ser uma empresa decente. Então, não tem mais como uma pessoa ser capaz de olhar o horizonte, decidir o que tem que fazer, dar os comandos, controlar todo mundo, tocar... Não tem como, cara. Impossível. É isso aí. Eu preciso dividir. E para dividir de forma alinhada, eu tenho que estar alinhado. Os caras têm que estar no mesmo contexto que eu. O cara não pode decidir gastar o meu dinheiro se ele não estiver alinhado. Eu tenho que gastar o dinheiro dele. Então, como é que eu faço para ele... Por que tem tanto controle nas empresas? Porque existe esse desalinhamento. O meu benefício é o esforço do cara e vice-versa. O meu esforço é o benefício. Então, o chefe várias vezes está contra o funcionário, o patrão... Sem dúvida, sem dúvida. Está gastando muito. Claro, é que o que ele gasta é o teu dinheiro, então tu quer controlar. Cara, como é que tu faz para alinhar o cara a gastar o dinheiro e ele perceber que quando ele gasta o dinheiro dele? E tem coisa. E aí esse modelo de partnership que a gente fala, que é de um curso chamado Sociedade e Cultura, que vários do teu time já fizeram. Já. Ele fala muito sobre isso. Como é que a gente cria esse alinhamento para a gente não ter que ficar controlando tanto e poder gastar o nosso tempo produzindo e criando, que é o que a gente tem que fazer. Então, resumindo, é isso. Com algum controle, mas não o controle sendo mais importante do que o contexto. Quer dizer, Pedro, então, assim, para a gente passar para outro assunto, mas eu acho que a questão do partnership é um diferencial, cara, que todas as pessoas, sabe, todos os empreendedores brasileiros, seja ele grande, pequeno, médio, ele vai ter que entender isso, cara. Ele vai ter que aprender isso. Não te parece? A minha percepção é essa. Todas as pessoas que trabalham numa empresa, elas influenciam ou no custo ou na receita, sem exceção. Cara, se o cara influencia no custo na receita, ele tem que ser alinhado com isso. E tu pode alinhar distribuindo o resultado ou convidando o cara para ser sócio. O convite para ser sócio, ele é mais complexo. É o ápice. Não, ele é o ápice, né? Mas começa dividindo o resultado. O Guilherme, o Benchmark, que foi nosso sócio na XP, quando ele fez a carta do IPO, ele disse... Se eu tivesse que elencar 2 coisas que nos trouxeram até aqui, eu diria que foi a partnership e a cultura da XP.
Cara, é na veia, é um time, é uma galera brigando. Tu prefere ir pra uma guerra sozinho ou com 30 caras? Com 30 caras, então é isso. Cara, Pedro, e isso aí, cara, eu acredito demais. Eu tô pondo isso com todo mundo que trabalha comigo, eu ponho isso com os meus amigos, eu ponho isso no bar, eu ponho no restaurante, e eu falo assim, cara, não tem outro jeito. Isso é a única forma. Não é possível concorrer a uma empresa com 30 donos, todo mundo pensando, com todo mundo com a possibilidade de ser dono, ser sócio, com uma que o cara ainda eu mando. Sabe aquela história que a gente comentou também lá em São Paulo, na nossa última reunião? A gente comentou dizendo o seguinte, cara, é impossível você tratar o cara dizendo para ele, trate o dinheiro como se fosse seu, trate a empresa como se fosse sua, mas você trata o cara como um empregado, bate as costas dele e fala, a lei mandou eu te dar isso, eu te dou isso. Cara, olha só, o cara fala, aqui na empresa a gente é todo um sentimento de dono, o cara bota lá na parede, sentimento de dono, empoderamento. Aí tu fala assim, cara, o teu funcionário sabe os resultados da empresa? Não sabe, porque ele não tem maturidade para saber. Tá, não sei que o cara seja dono sem saber. Não. O cara pode tomar decisão? Claro que pode, desde que ele pergunte para mim. Não, então o cara tem que ser dono, mas não pode tomar decisão e não sabe o que está acontecendo. Mas o que tá. E se o cara dá uma paulada, ele recebe uma bolada? Não, porque eu tenho uma política de cargos e salários. Então, tu quer que o cara seja dono, mas ele não sabe o que está acontecendo, ele não pode tomar decisão e ele não recebe. Então, não é dono, cara. Não me conta uma história que ele não é dono, velho. E aí depois o cara critica e diz que o modelo não funciona. Aí o cara fala que o modelo não funciona. Ele não implementou o modelo. Entendeu? Então, assim, isso é uma verdade, cara. Eu defendo isso aonde eu tô, porque se eu puder falar para amigo, para conhecido, cara, vai lá, aprende isso, faz isso. Eu acho que eu estou fazendo bem para as pessoas. Me fala uma coisa, Pedro, só para que a gente não perca aqui, porque eu vou entrar agora numa parte mais de retomada, mas eu queria ouvir tua opinião. Você lembra que lá atrás eu tenho falado muito da minha atividade, eu queria ouvir tua opinião sobre a minha atividade, questão de leilão no Brasil, e eu disse para você o seguinte, cara, eu tenho um puta desafio, eu não, todos nós que militamos com isso, leiloeiros e tal, que é acabar com preconceito, com desconhecimento sobre a atividade, né? O pessoal não conhece, e a gente tem falado muito sobre a possibilidade de você dar uma nova roupagem. Tem até eu tive uma reunião essa semana com o Léo. O Léo você conhece. O Léo do Imóvel Web, é CEO do Imóvel Web, vai estar comigo. É teu conterrâneo, inclusive, né? Foi teu colega. Foi meu colega, cara. Campeão, cara, o Léo. Gente boníssima, competentíssimo. Vai estar comigo aqui dia 17. Um cara que aprendi a admirar. Competentíssimo. E ele falou assim, Vicente, a gente tem que gourmetizar a coisa. Tem que fazer as pessoas entenderem. Qual é a tua opinião sobre a atividade? O que você acha, Vicente? Cara, você tem que fazer isso aqui, a característica é essa. Então, Vicente, eu estava hoje até fazendo um bate-papo com um cara muito bom de vendas e ele falou o seguinte, a gente está muito acostumado a divulgar o nosso produto e não a dor ou o porquê que nós existimos. E as pessoas não se conectam com produtos, mas elas se conectam com dor, elas se conectam com a solução. E eu acho que a gente estava conversando lá, eu acho que, obviamente, todo profissional, todo exercício, ele tem os dois lados. Se bem utilizado, ele faz. Se mal utilizado, ele pode. Mas o que na essência, o leilão gera? Ele gera a possibilidade de um cara eliminar uma dívida, de um cara acessar um bem mais barato e de um mercado, tendo liquidez nos ativos, poder distribuir produtos a um custo mais acessível. Então, ele faz com que o cara que queira comprar, que é um bom pagador, pague um preço menor, o cara que está endividado possa sair da sua dívida de uma forma melhor e de o cara que quer acessar alguma coisa que não tem condições, ele possa acessar por um preço descontado. Essas coisas são incríveis. E o que resolve isso? E o leilão resolve isso. Mas como a gente comunica esse negócio... Esse aqui é o desafio. Então, trazer essas coisas... E eu acho que não é nem... Eu acho que o Léo pode dizer argumentizado, mas se a gente traz a essência disso, essas coisas são verdade, não é mentira, é verdade. Quanto mais mercado tiver no leilão, mais justo ficam os preços. Por consequência, para o cara que está vendendo, que está sendo bem leiloado, melhor é para ele. Melhor resultado, exatamente. Me livrei de uma dívida e está quitada. Opa, que coisa maravilhosa. O mercado diz, olha só, se eu tenho um problema de pagamento, eu consigo recuperar o bem e vender num preço justo. Então, olha só, posso reduzir o meu risco aqui. Que coisa boa. Pô, eu quero comprar um bem, tenho dinheiro à vista, posso... Beleza, vou comprar também. É tipo o bom para todo mundo, mas desde que seja bem comunicado. Então, eu acho que a gente tem que conseguir trazer esses pontos positivos e colocar no mercado de uma forma
melhor, se Pô, comunicar legal, melhor. Pedro. É exatamente isso que eu penso também, tá? Eu resolvi comprar essa briga aí, porque eu acho que é só uma modalidade de venda, quer dizer, um produto não concorre com as outras, é mais uma, né? Então, assim, para o cara que quer liquidar o bem, para o cara que precisa de uma oferta agora, pensa, se você quer, cara, eu preciso vender meu carro agora, que eu preciso retomar a minha empresa. Se eu botar o valor do meu carro, eu consigo, mas eu preciso dessa grana agora. Aí você vai numa loja, o cara pode te oferecer um valor justo, mas ele pode te oferecer um valor lá embaixo. Não estou querendo criticar ninguém, mas o cara pode dizer o seguinte: amigo, seu carro vale 50, mas eu só te dou 20, se quiser o que eu tenho. No leilão, não, eu ponho 5 mil, 100 mil pessoas para ver o teu carro. Com certeza, eu tenho uma possibilidade maior de vender. Agora, a nossa dificuldade é comunicar isso. Mas, Vicente, qual é o mercado mais justo, eu vou chamar de mais justo, mais equilibrado? O mercado de ações, que é um mercado aberto, transparente. Você bota as ordens ali, então, se a gente consegue transformar um produto numa commodity, a gente consegue negociar de uma forma muito... E, de novo, é bom para todo mundo. Agora, sim, você quer ter o mercado de crédito mais barato, você quer ter possibilidade de ser usado melhor, você quer poder comprar... Vem aqui, essa tem que ser a comunicação e não venha para o meu leilão, porque aí o leilão... É isso aí, a gente tem que. A palavra que o Léo usou, gourmetizar, eu gostei, porque mostra um pouco, simplesmente você mudar a comunicação, e a gente está fazendo isso. Cara, Pedro, antes da gente entrar para a última parte aqui, porque é tanta pergunta que chegou aqui, cara, mas antes de eu entrar para a última parte, nós aqui, nós estamos nos reinventando profundamente, e eu vou contar muito com o Status. Vou estar com o Bevenuti aqui no próxima quarta, eu vou estar com ele Torce o rim próximo. antes que ele, porque o cara é craque, o cara é bom de palavras. Pois é, É bom. vou estar com ele aqui, vou bater papo com ele, vou falar sobre esse assunto. Cara, vamos agora entrar aqui no assunto que eu acho que todo mundo quer saber, a questão do pós-crise agora, né? Que ainda não é pós, ninguém nem sabe quando é pós. Pós quando, né? Vai ter outro modelo, não vai? O que você acha hoje, assim? Qual é a tua percepção sobre a questão dessa relação de consumidor? Esse é o primeiro ponto. Como é que esse consumidor vai se comportar nesse primeiro momento, tendo em vista, por exemplo, que na China você não tem uma volta como era, há um receio, há uma mudança de comportamento, até uma mudança de relação. Como é que você acha, Pedro? Qual é a tua percepção hoje no Brasil, considerando assim o que a gente está vendo, que hoje nós não temos a menor ideia do que vai acontecer. Eu concordo com você plenamente. Qualquer previsão é chute. É chute cheio de texto, cheio de gráfico, mas é um chute. Você acha como é que você acha que vai ser isso, cara? Chuta aí! Deixa eu te dar, mas antes de dar meu chute, eu vou reforçar que ele é um chute. Eu estava ontem com um cara chamado Fábio da BR Malls, craque, diretor da BR. E ele falou o seguinte: a gente estava 3 semanas atrás reunidos aqui discutindo como é que vai ser a volta da praça de alimentação. E, cara, era a crença de que o buffet ia acabar. Acabou o buffet, ninguém mais vai comprar. O cara não vai trocar ali, tocar no garfo que um pegou, acabou. Aí abriu o shopping, o cara foi no praça de alimentação, praça meio vazia, 4 restaurantes bombando. Quais? Buffet. Eu falei, cara, agora eu não sei mais nada. Agora eu já... Qual é a lógica disso, meu? Então, assim, tu vai chutar o que aqui? Eu posso chutar o que eu quiser, mas vai estar errado. Então, na China, a gente teve uma coisa que eu acho que, se eu for imaginar tendências, a gente teve um negócio chamado consumo de vingança. Até o Júnior escreveu bem esse negócio, que cara, o cara tá tão represado que na hora que ele se liberta, ele vai lá e eu comprei no auge da crise uma passagem para a Europa. Falei, cara, vou com a minha família. Já fiquei sonhando com aquele negócio lá. Então, tem cara trocando de casa. Na China aconteceu muito, o cara indo, tu vê nos Estados Unidos também, os caras migrando grandes centros, indo para lugares mais distantes, porque entenderam que o home office é uma realidade e pode ser combinado. Então, sim, o cara querendo buscar um pouco mais de conforto, saindo daquela confusão ali. Eu acho que isso pode ser uma coisa. A segunda coisa que eu acho que vai acontecer de uma forma bem interessante, eu não sei qual é o resultado, mas as grandes... de alguma maneira, gente, eu vou fazendo a ressalva assim, a crise na questão de saúde é uma catástrofe, gera impactos econômicos que são uma catástrofe, mas elas geram algumas oportunidades. Então, fazendo a ressalva daquilo que é muito ruim, tentando olhar o copo meio cheio, eu acho que as empresas ganharam um sinal. As empresas tradicionais receberam um sinal. Disseram o seguinte: olha só, cara, o teu modelo não está preparado para esse futuro e o futuro vai chegar. Só que a forma que a Covid fez, ela acelerou coisas. E quando ela acelera, ela fez com que o futuro não tivesse pronto.
Então, os mercados não estão prontos para serem transformados, porque não existe ainda a alternativa. Mas o cara recebeu um alerta. Sim, claro. Várias empresas morreram nos últimos anos porque elas foram caindo lentamente e alguma coisa veio surgindo até a hora que essa coisa surgiu e acabou com o negócio. Vou dar teletaxi, por exemplo. Uhum. Pô, acabou do dia para a noite, ninguém mais usa esse negócio. Né, as locadoras de vídeo, que são... É um case, mil exemplos, né? Mas aquilo ali, aquela empresa foi morrendo, surgiu alguma coisa, ela estava estável, surgiu alguma coisa que rompeu ela. As empresas receberam agora a oportunidade de entender isso e se prepararem para essa mudança. Então, na hora, por exemplo, eu vou usar assim, tem os 5 grandes bancos. Os clientes se forçaram a ir para o digital, os clientes dos bancos. Só que no físico, tu tem só 5, tu compete com 5. No digital, tu compete com 300. Tu compete com 5 grandes bancos, mais os médios, mais os digitais, mais as fintechs. A competição ali ela é muito mais pancada, as barreiras são muito menores. Então, vai ter um ajuste aqui, cara, que as empresas vão ter que se transformar muito para serem competitivas aqui. Eu não sei o que vai dar, mas vai dar confusão. Aí, provocando exatamente nesse ponto aí, que eu acho que todo mundo tem essa dúvida, pela primeira vez agora, a gente está falando disso, América versus China, Oriente versus Ocidente, há um tempão. Né? Havia uma disputa velada, ela agora está mais declarada. Eu acho que nós temos um ponto de inflexão aí, que essa questão da OMS ela é muito mais grave do que uma política simples, porque se um país como a América não está dentro da OMS, pode não utilizar aquelas regras ou criar outras regras de transporte de produtos e pessoas. Tem uma série de coisas aí de desmembramento. Nós, inclusive, na nossa última reunião lá, a gente teve um bate-papo grande, acho que de uma tarde inteira, falando, né, do modelo. Quer dizer, eram vários modelos. Você tinha lá o modelo Oriente versus Ocidente, mas vendo cultura social versus cultura ambiental. Lembra? A gente falou sobre todos esses aspectos, a questão da mudança desse cenário. E aí eu te pergunto o seguinte, cara, em que isso vai impactar, Pedro? O que tu acha que isso vai impactar, por exemplo, no nosso mercado aqui? Essa dificuldade, inclusive, dessa globalização se estabelecer, porque eu acho que tem uma quebra, sim, na globalização, no modelo que a gente estava. O cara tinha uma empresa, você compra teu iPhone nos Estados Unidos, às vezes a sede fiscal é na Europa, na Finlândia, e é produzido na China. E aí, de repente, o cara fala, puta, eu estou na mão da China. Então, assim, você acha que até que ponto isso vai impactar esse mercado geral, essa integração entre as companhias? Porque, de fato, está tudo ligado, né, cara? Está tudo interligado. Eu acho que vai ter... Eu acho que os países sentiram muito essa ultradependência da China, né? Então, tu vê vários movimentos... Primeiro, alguns questionando um pouco o modelo chinês, etc., mas muitos sendo, por exemplo, os Estados Unidos, cara, eu não posso ter coisas básicas de essenciais, eu não posso ter terceirizado, porque eu tenho que ter aqui dentro máscaras, né, coisas básicas de saúde. O respirador, pô, tão óbvio, né? Tá todo mundo na mão. Tem coisas que eu preciso trazer para cá. Então, nesse aspecto, eu acho que tem isso. Tem essa questão do consumo local, que eu acho que vem muito forte. Tem essa questão de economias regenerativas, está sendo muito falado, que é o cara consome, faz o bem, devolve o bem, faz. A Amazon está com um papo lá que, cara, não adianta, eu sou uma empresa de 1,4 tri, eu acho, e se o mercado acabar, eu não tenho para quem vender, então eu tenho que conseguir recriar o meu próprio mercado. Então, existem papos muito interessantes surgindo a partir disso, que eu acho que são coisas... De novo, eu não sou o melhor... Eu não gasto muito meu tempo prevendo as coisas, mas eu sei que tem movimentos muito interessantes aqui. Eu acho que a questão da diversidade ela é muito forte e ela é forte porque eu não consigo fazer nada sozinho. Eu preciso. Todo mundo aqui é professor e aluno ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Todo mundo consegue. Então não adianta eu ter aquela estrutura horizontal que um manda e o outro obedece. Eu preciso ter troca para poder criar as coisas. Então a gente está vendo um movimento forte agora em relação a isso, mas eu acho que a diversidade é uma característica essencial para o cara evoluir. Então, quer dizer, e não é a minha verdade que vale nem a tua, é a nossa comunidade, é uma coisa relevante, cara. Então, tudo que se falava, tudo que se imaginava como empreender, que precisava abrir a cabeça, que precisava ter outras regras,
outro modelo de comportamento, que tudo que se tinha antes era possível adaptar, agora não dá mais para adaptar. Ou você mudou, ou você já entrou no processo de finalização do teu negócio. Essa é a tua percepção também, tipo assim, acelerou e virou, cara, agora é corte como machado. Diziam que as empresas morrem lenta e calmamente. Eu ouvi dizer que eu vi outro dia, não me lembro qual foi, eu não cito estudos que eu não tenho a referência clara, mas eu vi sobre a durabilidade das empresas quando chegam entre as 500 maiores do mundo, como a durabilidade delas vem reduzindo. Você já viu esse estudo? Antigamente eram 60 anos. Hoje é 16, é o ranking da S&P, elas ficam entre as maiores do Pronto, mundo. pronto, o DSP, exatamente. Em Cara, 1960 era 60 anos, hoje é 15, 16 anos. Então tá pronto, caindo pra... exatamente. Quanto é que vai ser isso agora? Mas o que acontece, Vicente? As empresas são muito boas em evoluir. Elas inventam um processo e evoluem aquele processo muito bem. E elas são muito ruins em transformar. Porque transformar implica risco, testar coisas novas, colocar em xeque aquilo que tu aprendeu. Pô, tu tá te aventurando num lugar novo aqui, tomando o risco de tomar pancada, de falar bobagem, de cair. Mas, É isso aí. ou tu vai para cá, ou tu vai morrer no tempo, perder a tua relevância. E aí eu vou trazer só eu vou concluir essa frase com uma coisa uma provocação aqui, mas então o que eu preciso hoje? O que são as empresas de sucesso? Tu olhar para são aquelas ambidestras que elas encontram alguma coisa bacana e escalam. Só que ao mesmo tempo que ela está escalando, ela está encontrando outra. Então, ora ela cria, ora ela escala, ou ela faz as coisas ao mesmo tempo. As empresas normais, elas criam e escalam. E aí ela escala aquilo até a hora que aquilo perdeu o valor. E quando perde valor, ela não se reinventa. Então, porque o tempo dos produtos e serviços está durando cada vez menos. Os ciclos dos produtos e serviços duram cada vez menos. Então, eu tenho que me reinventar constantemente. E aí eu vou trazer a provocação que é o seguinte. Se eu tivesse que escolher hoje quem são os players que vão ser os relevantes daqui a 5, 10 anos, eu diria, não são as empresas pequenas, de meia dúzia de funcionários com caixa apertado, tampouco são as empresas grandes tocadas por executivos que têm processos muito engessados, apesar de terem marcas consolidadas de dinheiro em caixa. São aquelas que estão no meio do caminho, que têm alguma credibilidade, tem pessoas com conhecimento, com gente experiente, mas que têm capacidade de virar e testar coisas novas. Essa combinação é a que vai fazer os caras terem sucesso hoje. Eu tenho alguma penetração com uma relevância, eu sou rápido, eu tenho algum fôlego e eu consigo investir em algumas coisas. Eu não tenho o melhor disso tudo, mas eu tenho um pouco de cada coisa. Eu tenho um pouco de cada coisa. Cara, esse para mim, se eu tivesse que apostar, assim, tu tem 3 cavalos, me dá esse, que esse vai ser o cavalo lá da frente. Então você acabou de responder lá a pergunta que eu tinha feito, completa, que foi o seguinte: o que é uma empresa resiliente hoje? É isso. É a empresa que tem agilidade, que tem capacidade de operação, correto? É uma empresa que pode entrar e, junto com os acionistas ou os sócios, mexer no balanço que eu digo o seguinte, mexer no orçamento dela e falar, tira isso daqui, põe para colar, corta isso aqui. Quer dizer, essa é a empresa resiliente, Pedro. Concorda? Essa empresa, e que constrói a partir do cliente e não... o Jeromel, que conhece, fala com o cliente. Eu construo com o cliente, não para o cliente. Quanto mais... E aí, como é que eu construo com o cliente? Validando as coisas o mais rápido possível no mercado. Então, eu boto, testo, avalio, volto e corrijo, vou de novo. Então, a gente tem uma frase na Estrada que a gente fala, eu estou preocupado em lançar um produto com qualidade, mas eu estou muito mais preocupado em evoluir muito rápido. Então, claro. eu colocar no mercado, melhor, porque a partir daquele ponto eu vou entrar numa evolução muito forte, mas eu tenho que lançar rápido para poder colocar em evolução. Cara, Pedro, nosso tempo está acabando. Cara, passa rápido quando o papo é bom. Tenho várias perguntas aqui. Eu não consigo terminar, fazer as perguntas nunca. Esse troço é 1 hora só, mas eu acho que é bom ser assim, porque fica com gosto de quero mais, né? Cara, você é um do... Aliás, a Startse, eu não preciso falar que sou fã, que nos ajudou muito e ajuda, tá? A crescer as nossas visões de negócio. Eu acho que antigamente a informação a gente queria ela pra gente, eu sei, eu posso, e eu penso o contrário, acho que penso como vocês, eu divido toda a informação, eu divido com amigos, eu divido com os sócios, eu divido com os parceiros, eu divido com os executivos, eu divido com o cara de baixo, e é isso que vocês ensinam a fazer. Você é um dos caras, um dos CEOs que eu falo que conheço com o maior nível desses ingredientes que você acabou de dizer aí.
entendeu? É impossível um negócio que você faz com o teu time não rodar bem, não dar certo, entendeu? Então, assim, cara, tenho muito orgulho de fazer parte desses desafios que a Starts põe, tá? A gente está num caminho e vocês vão ajudar muito. Você é fera, muito obrigado. Você tem aí 3 minutos para falar um pouquinho, para deixar o teu recado, cara. Eu não vou gastar o meu tempo comigo, eu vou pedir que tu compartilhes, se for possível, a história da bandeira, do dia que tu foi lá e ficou a bandeira e mandou, porque eu acho que esses são os exemplos que a gente tem que se inspirar. E para mim é uma alegria estar contigo, a gente troca muito, esse mundo não tem mais o dono da verdade, tem troca, é um mundo de experimentação, então quando a gente tem gente boa testando e quebrando a cara e botando em risco, é esses caras que a gente tem que estar junto. Então, muito obrigado pelo convite, mas conta a história que ela é linda e vale a pena ser compartilhada. Cara, eu não tinha contado essa história ainda em nenhum lugar público, tá? Tem muita gente do nosso time que ainda não sabe disso, Então, mas você está contando e eu acho que tem a ver com o nosso papo aqui. Eu vou contar aqui quando a gente fechou a nossa matriz para todo mundo ir para o home office. Quando a gente fechou e não tinha mais ninguém lá, eu fui o último como capitão do navio, eu fui lá e fui fechado no sábado pela manhã, estava só eu e o vigia, e eu pedi que ele filmasse a gente, aonde a gente chega, a gente tem nas nossas unidades, a gente tem uma bandeira do Brasil, uma bandeira do estado que a gente está e uma bandeira da VIP. E no último dia de aberta, eu fui lá, desasteei, filmei, o único que estava lá era o vigia, de longe filmou, eu desasteei a bandeira da VIP, a bandeira do Brasil. Ela está cortada em 40 pedaços, junto com as cordas que amarravam ela, e elas estão sendo enviadas para todos os nossos colaboradores, para que daqui a um ano, quando a gente se encontrar, a gente vai costurar essa bandeira juntos, a gente vai fazer a mistura da bandeira do Brasil e da VIP, e a gente vai mudar a nossa marca. A nossa marca vai ser mais brasileira, 100% brasileira, porque eu acho que vai estar na hora da gente comunicar para todo mundo que, cara, a gente é bom, tirar complexo de vira-lata, a gente é bom, a gente peita qualquer um. Você pode vir de onde você quiser, mas aqui na nossa terra nós vamos trabalhar muito. A gente tem uma capacidade de adaptação. A gente falta caixa e por isso a gente é melhor, né, Pedro? Como você falou, a gente tem que aprender. Então, cara, assim, essa história, ela marca o que a gente pensa, ela marca o tanto de força que a gente dá para o nosso sonho, e eu acredito que o Brasil vai se reerguer a partir disso. A partir de pessoas que se expõem, que se entregam e falam com verdade, cara. Essa história é linda. Acho que eu encerraria por aqui, cara. Obrigado pelo convite. Ó. Um beijo pro time da VIP. Valeu, cara. Pro time todo da Startse também, eu te agradeço pelo apoio de sempre. Um grande abraço, Pedro. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado pela companhia aqui. Obrigado a todos. Obrigado. Boa noite.